carro de aluguel. O resto do percurso foi feito a cavalo. Lolo pedira que não telegrafassem anunciando a chegada. Queria surpreender os amigos e Helena e Rothschild não se opuseram. Rothschild se fazia cada dia mais inquieto e nervoso. Ansiava pela chegada a Montinhoso. Quando, inesperadamente, os viajantes fizeram sua entrada, os moradores do castelo se rejubilaram. O primeiro a surgir foi Miguel, que cumprimentou efusivamente a mãe e a irmã. Depois veio Larissa, e, por último, pálida como cera, Valéria apareceu. No decorrer dos últimos dias, o seu estado de espírito piorara sensivelmente. Um ciúme quase selvagem devorava-a. Um simples olhar de Dina fazia erguer no seu íntimo uma fogueira de ódio e animosidade contra outra mulher. Todavia, o que mais a martirizava era o dualismo de sua personalidade, fenômeno que constatara por fim, e que se processava em si mesmo a simples recordação de Rothschild. Nesse vórtice de aversão, impaciência e ciúmes, esperava ela o retorno do amado, mas ainda assim odiado. Muitas vezes parecia-lhe impossível viver sem ele. Mas quando se lembrava de que uma outra o possuía, quase desejava que ele não voltasse mais. Por vezes custava-lhe ocultar essa luta interior e as suas dúvidas, aos olhos perscrutadores de Larissa. Apesar de toda a sua tranquilidade aparente, Larissa sentia que alguma coisa de indecifrável se passava, e aguardava, ora a ora, a chegada de Johnny Tonilin. Quando Valéria entrou, Rothschild saudava justamente Larissa. Ele se voltou para quem entrava, mas, involuntariamente, retrocedeu. A aparência da moça assustava-o. Valéria estava pálida como mármore, tinha as faces encurvadas e os olhos febrilmente chamejantes. Eram aqueles os olhos de Giovanna. Lolo lançou os braços em torno do pescoço da amiga e falou-lhe, entre beijos, do seu noivado. Todos se manifestaram satisfeitos com a notícia e se congratularam com a noiva e sua mãe. Finalmente Lolo libertou Valéria, de maneira que também Rothschild pôde cumprimentá-la. Mamãe! Lolo! Gritou Miguel. Conseguistes, realmente, com Powell, surpreender-nos, mas que surpresa reservamos para vós outros, não o suspeitais por certo. Minhas senhoras, contemplai bem este maganão, o Powell. Pois está casado com uma linda mulher, que há 2 semanas está aqui, impacientemente à espera do fujão, o que? É verdade isso. Mas por que, querido Powell, nos ocultaste isto? Perguntou Helena ao sobrinho. Rothschild, que prendia na sua fria mão de Valéria, virou-se nos calcanhares, petrificado, fitando Miguel. Dina que, mas não é possível, como qualquer esposa, especialmente sendo assim tão bela, ela tem por certo, indubitavelmente, de estar onde estiver o esposo. Respondeu Miguel sorrindo. E onde está a baronesa? Mas, antes de tudo, explica-nos tu, Powell, esta história. Pediu Helena. A prima está no seu aposento e espera lá o seu esposo, provavelmente sentindo a necessidade de uma recíproca explicação. Adiantou Miguel. Todos fitavam Rothschild. Com as sobrancelhas severamente contraídas, estava ele ali, a cabeça curvada, imerso em profunda meditação. Tudo tinha esperado, menos encontrar Dina ali. A presença da moça, isso todos perceberam, parecia-lhe extremamente desagradável. O seu olhar não denotava nem amor nem satisfação pelo encontro. Trocarei de roupa agora, e procurarei Dina. Depois de ter conversado com ela, darei a explicação que pedis. Falou dirigindo-se a Helena. E saiu do salão. Em seu quarto, caiu sobre a primeira cadeira que encontrou, procurando ordenar os seus pensamentos. A notícia de que Dina estava no castelo, à sua espera, encontrara-o desprevenido. Aquela arbitrariedade revoltava-o. Como pudera ela ousar vir para ali, sem o seu consentimento? Todavia, e por um lado, assim como acontecer era melhor. Já não precisava fazer aos parentes uma participação especial do seu consórcio. Estava livre, agora, e não tinha a temer a perda da herança, nem de prestar contas a quem quer que fosse, sobre o seu modo de agir e o seu procedimento. Por outro lado, porém, era inevitável uma cena desagradável com Dina, devido ao seu gênio, o que o preocupava seriamente. Desejaria liquidar tudo aquilo discretamente, sem provocar atritos. Então pensou em Valéria, na sua aparência realmente impressionante e no seu olhar enigmático. Ela estaria passando por uma crise de ciúmes, e se a memória lhe voltara, estaria próximo da desesperação. Deus do céu! Auxiliai-me a sair desta horrível situação. Murmurou baixinho. Valéria tem um aspecto inquietante.
Espero que não faça qualquer violência contra si mesma, quando tiver de novo seu ataque. É preciso que eu lhe fale ainda hoje, de noite, para tranquilizá-la. Mas agora é preciso ver Dina, pôr um fim a essa história. A sua presença aqui abrevia por certo a solução. Ricciotto indicou-lhe os aposentos de Dina, nos quais foi bater. Se a ausência de Rothschild não fora fácil de suportar para Valéria, também não o fora para Dina, sobre cujo espírito pesava, amargo, o sofrimento da incerteza. Sentindo-se não amada, temia o futuro que aguardava. Agora que seu esposo já não dependia mais do tio, fazia-se necessário que houvesse uma decisão entre ambos. E se essa decisão terminasse pelo divórcio, o que seria então? Tudo nela gritava contra esse recurso. Não. Sem lutar até o alento extremo, não se deixaria por à margem. Nunca, enquanto vivesse, daria liberdade ao esposo. Ainda que preciso fosse viver separada dele, o posto que deveria ocupar não cederia a outra. A essa pálida e odiosa Valéria, por exemplo. À noite martirizava-se com esses pensamentos e lembrava-se, então, da história contada por Savéria. Aquela signora Yolanda parecia, de fato, errar por aquelas salas. Ela vira aquela alma errante que oferecia o elixir do amor, com seus próprios olhos, diante do Gobelin. Portanto, dentro da capela, tão artisticamente trabalhada no recesso da tapeçaria, devia ainda estar aquela bebida. Oh! Se ela o encontrasse, faria de Pauer seu escravo e garantiria, assim, a sua felicidade ao lado dele. Diariamente passava algumas horas diante do Gobelin, em busca do nicho. Cada cantinho entalhado, ela já o conhecia de cor, mas não encontrava a mola secreta. Miguel enviara Ricciotto imediatamente a Dina, para anunciar-lhe a chegada do barão. Dina, porém, não desejava saudá-lo na presença de todos, e mandou pedir-lhe que fosse aos seus aposentos. Rapidamente colocara os seus cabelos em ordem e prender uma flor à cintura. Esperava com o coração palpitante a entrada do esposo. Mas este não vinha. Talvez não tivesse preço em vê-la. Isto, aliás, já podia saber de antemão. Nervosa pôs-se a andar de um lado para o outro. Por vezes, parava nervosa, diante do Gobelin, e corria as mãos trêmulas sobre os entalhes. Auxiliai-me vós, Yolanda, aprender ao menos vós que soubestes escravizar todos quantos quisestes ver aos nossos pés. Neste escudo do malideto, bradou estremecendo de desespero, não ficou mais que a maldição. E bateu o punho sobre o capacete, sobre a capela. Assustada, retrocedeu, a capela estava aberta. Imediatamente, outra vez senhora de si, aproximou-se e olhou o seu interior. Atrás da parede, diante da qual estavam ajoelhados o cavalheiro e a virgem, deveria estar o esconderijo. Cautelosamente Dina estendeu a mão para as figuras e, involuntariamente, tocou-lhe os anéis dos dedos. A parede do fundo fugiu para um lado. Na abertura resultante daí, ela viu uma bandeja de ouro com um vaso do mesmo metal e uma taça. Sobre uma placa de vidro, ao lado, viu escrito, em antigos caracteres italianos, Elixir milagroso dos Montinhoso. Quem dele tomar, gozará do eterno amor. Dina sentiu-se sem ar ao ler aquilo. Podia prender o esposo, já não se via mais forçada a deixá-lo partir. Não pode pensar mais, batiam a porta. Depressa fechou a porta do armário e dirigiu-se à mesa. Rothschild entrou, cerrou cuidadosamente a porta e adiantou-se, parando poucos passos além à frente dela. Sua fronte sulcava-se de rugas e o olhar com que mediu Dina era de franca hostilidade. Nem sequer estendeu-lhe a mão, e nem teve palavras de saudação. Assim estiveram por alguns instantes marido e mulher, frente a frente, em silêncio, até que Rothschild avançou mais alguns passos. O extraordinário prazer de, tão inesperadamente, encontrar-te aqui, demonstra-me que me vens espionando e agora desejas, oficialmente, ocupar o teu lugar ao meu lado. Disse asperamente. Como? Ousaste, sem as minhas ordens, vir para cá? E como pudeste sair de casa sem esperar notícias de minha parte, como fora combinado? Dina aproximou-se, fitando com desprezo, o vestido de luto que envergou. Deveria dizer-te, sem dúvida, que o homem que me criou, e que foi para mim um pai amantíssimo, já não vive mais. Estou agora, com 20 anos, sozinha no mundo, e por isso vim aquele que é o meu único protetor, vim a ti. Desde o momento em que me recebeste por esposa, ainda que me não amando, tenho direitos sobre ti. Ainda que sejas apenas o direito de usar o teu nome e viver contigo, sob um mesmo teto.
Se até agora acreditaste que me podias desprezar em virtude de minha aparentemente obscura descendência, não podes fazê-lo mais. E isto te demonstrarei: não sou filha de pais incógnitos, e nem sou filha daquele que me criou. Sou filha legítima do príncipe de Kopnin, do recentemente falecido príncipe de Kopnin, Dmitri Kopnin. Mas pelo que sei, tinha ele um filho apenas. Interrompeu Rothschild com desprezo. Sim, do príncipe Dmitri Kopnin. Sua viúva é sua segunda esposa. Em primeiras núpcias, foi casado com minha mãe, Pepita Gonzalez. Era espanhola, e, confesso abertamente, atriz de circo, mas mulher honesta e formosa. De medo de sua parentela, meu pai conservou secreto este matrimônio. Quando minha mãe morreu, pela ocasião de meu nascimento, julgou ele desnecessário trocar palavras sobre este episódio de sua vida, tanto mais que sua mãe já encaminhava o seu casamento com a segunda esposa. A existência de uma criança teria trazido dificuldades a meu pai, razão por que me entregou aos cuidados do seu muito zeloso secretário. O príncipe indenizou liberalmente por isso, e meu pai adotivo soube fazer o fortuna. Quando o príncipe morreu, meu protetor forneceu-me todos os informes relacionados ao meu nascimento, bem como 100.000 rublos que me estavam destinados por dote. Falecendo inesperadamente, não pode, infelizmente, como desejava, trasladar tudo isto para o papel, a fim de que tu ficasses informado. Sabes agora que sou, pecuniariamente, independente de ti. Mas sou uma órfã, estou só no mundo e te amo. Nunca fiz qualquer coisa que fosse de desonesto. Dize-me, por que me tratas tão cruel e duramente? Sua voz negou o fim da frase e as lágrimas vieram boiar no seu olhar. Powell, não sejas tão áspero e injusto. Já estás há 2 anos casado comigo. Já houve horas em que foste até amável e dócil. Rothschild deixou pender a cabeça. Sua consciência dizia-lhe que Dina tinha razão e que cada uma de suas palavras era uma justa acusação. Se já estava casado com ela, tinha direito à sua proteção, tanto mais que ele era, então, a única pessoa com quem podia contar e a quem podia pedir proteção. Era bela e amava-o, qualquer outro talvez a amasse também. Ele próprio tentara, mas... ali estava, diante dos seus olhos, o atentado perpetrado contra a Valéria. Antes nunca tivesse vindo àquele castelo, antes nunca houvesse visto, e não teria tropeçado, pela segunda vez em sua vida, tudo quanto disseste é verdade. Tens razão, Dina. Nem sempre procedi bem contigo, mas deves concordar em que o nosso casamento, nas circunstâncias em que foi realizado, não podia ser realizado, não podia ser feliz. Tens, sem dúvida, direitos sobre mim, eu sou o teu protetor legal e podes, sem precisar corar, denominar-te minha esposa. E, creias-me, quero tornar a tua vida tão bela quanto possível, quero proteger-te, quero ser para ti um irmão e um amigo sincero, mas teu esposo não posso ser. Restitua-me a liberdade, Dina, eu te suplico, consente num divórcio. Dina contemplou-o assustada. Odeias-me a ponto de vires representar esta comédia? Queres acaso te acobertar com a amizade para te veres livre de mim? Não, Dina. Eu falo honrada e sinceramente. Se soubesses o que sofro, terias piedade de mim. Tu sabes que não te amo. Uma mulher bonita e jovem e, além disso rica, pode, parece-me, encontrar quando queira, a felicidade. Não te posso dizer tudo, mas ao menos uma coisa deves saber, vive mais uma mulher que tem direito sobre mim, um direito que não está determinado pela igreja nem pela justiça, mas que a honra e consciência me impõem. Não me obrigues a dar um rápido fim a ti, a outra e a mim mesmo, com um revólver. Um grito abafado partiu dos lábios de Dina. Powell, o que fizeste? Quem é essa mulher? Será Valéria? Deixa-te de imaginações. Crês que eu te diria? Ela está longe daqui. Disse-te toda a verdade tão somente para que possas ponderar tudo e chegar a uma resolução. Examina-te. Vê se me amas realmente tanto que não te possas separar de mim. Eu te supliquei que me libertasses, o teu não definitivo será minha sentença de morte. Dina entendeu que aquelas não eram palavras vãs, que ele falava seriamente. Seguiu-se um silêncio de minutos. Os 2 esposos olhavam-se pálidos e abatidos. Não desejo a tua morte, Powell. E como na tua vida sou apenas um zero, um desagradável empecilho, submeto-me. Separar-me-ei de ti, nunca mais hei de procurar-te, nunca mais pedirei a tua proteção. Sou rica. O ouro pode ser, às vezes, o melhor protetor.
Mas uma coisa te peço e espero de ti, não me negues, não permitas por enquanto, que as pessoas que estão interessadas nisto, saibam de minha resolução. Ao jantar direi que, em virtude de um assunto que se prende à herança, partirei dentro de 2 ou 3 dias para S. Petersburgo, e que lá te esperarei. Peço-te por isso que procedas, nestes 2 dias, como se estivéssemos na melhor harmonia, que não me trates tão fria e desprezivelmente. Afinal não importa a ninguém se nos divorciamos ou não. Espero que tomarás em consideração meu pedido. Assim que eu me tiver afastado, poderás dar os devidos passos para o divórcio. Rothschild respirou aliviado, tomou a mão de Dina e beijou-a. Em seu coração lutavam vergonha e remorso contra a louca alegria, a satisfação de readquirir a sonhada liberdade. Agirei de acordo com os teus desejos. Ninguém saberá o verdadeiro motivo da nossa separação. Agradeço-te a generosidade, que saberei, acredite, prezar. Mas devo partir agora. Nossa conversa perturbou-nos a ambos, necessitamos de sossego. À tardinha voltarei e, então, peço-te, me falarás da morte de teu pai adotivo. Para evitar um falatório inútil entre a criadagem, talvez seja conveniente que eu passe a noite no teu quarto. Acrescentou titubeante, sem fitar a moça. Apertou-lhe a mão e apressou-se em sair do quarto. E não viu o olhar enigmático que Dina lhe enviou. Só, ela caiu sobre uma poltrona e apertou a mão contra o coração que saltava doidamente. Desfazer-me dele, agora que descobri o elixir do amor. Não. Nunca. Agora não. Eu te amo, Powell, e permanecerás meu. E dou graças a Deus que deu a ideia de vires cá, esta noite. Amanhã, por ti mesmo, já não quererás te afastar de mim. Esta noite, todas essas ideias horríveis que pulsam no teu cérebro estarão expulsas. Dina monologava. Mas... E a mulher que lhe desonrou? Ora, que me importa ela? Será despedida com uma boa soma em dinheiro. Se lhe faltou dignidade, apenas receberá o castigo que merece. Eu é que não me furtarei a felicidade, por sua causa. 11. O passado vem à tona. Reuniram-se para o jantar. Pouco tempo antes, Rothschild fizera a tia narrativa, por sinal bem pouco clara, do seu casamento, e acrescentara que sua esposa seguiria nos próximos dias para S. Petersburgo, onde se encontrariam depois. Ao jantar, Dina confirmou essa comunicação. Disse que, se Rothschild tinha interesse em estar presente por ocasião da abertura dos aposentos murados, ela não se importava absolutamente com aquilo. O castelo apenas infundia-lhe horror. Rothschild demonstrou estar bastante amável. Davam ambos quase a impressão de 2 jovens cônjuges que se sentem reciprocamente felizes. Intimamente, porém, o barão não se sentia bem. Evitava o olhar perscruciante de Valéria e guardava, impacientemente, a noite. Para explicar-lhe tudo e tranquilizá-la. O estado dela preocupava-o sempre mais, principalmente porque vislumbrava nos seus olhos a misteriosa expressão que animava a Giovanna. A palestra geral girava outra vez, e naturalmente, sobre os quartos fechados. A este respeito, lembrou-se de Tony Lin. Larissa havia recebido carta dele, pela qual fazia-se esperado nos próximos dias. Em vista disso, Rothschild decidiu iniciar imediatamente a derrocada das paredes para abreviar o tempo desse trabalho. Depois do jantar, fizeram um passeio em comum, que, entretanto, interromperam logo em virtude de uma tempestade que se anunciava. Ao crepúsculo, o céu fizera-se quase todo negro. A espaços, zigue-zagueantes relâmpagos iluminavam o castelo com a sua lúgubre claridade. Por sobre as montanhas ecoavam, ensurdecidos, os estrondos do trovão, e um vendaval violento sacudiu com fúria a copa do arvoredo. Não podemos mais ficar no terraço. O tempo vai ficar horrível. Observou Helena dirigindo-se aos outros. Creio que não, titia. A tempestade está longe, e, provavelmente, passará por acolá sem alcançar-nos. Disse Rothschild sorrindo. Com apetite, comeu ele um dos pêssegos que Valéria serviu numa bandeja. Nesse instante, ouviram todos, distintamente, vindo de qualquer parte, o som fatal dos sinos dobrando e o cântico fúnebre em coro. Lola ergueu-se assustado e olhou para a janela. Meus Deus! Vede o que se passa nas ruínas do monastério, gritou aterrorizada. Ergueram-se todos. E viram, saindo das ruínas, lenta, uma longa fila de luzes azuladas que, como numa procissão, dirigia-se para as catacumbas. O cântico tornava-se de minuto em minuto, mais alto, e parecia aproximar-se do castelo.
Um ruído forte arrancou um estremecimento de pânico ao grupo reunido junto da janela. Saveria tinha deixado cair de susto o vaso de cristal que continha os pêssegos. Segundos depois perdeu-se no ar o cantochão, e silenciaram os sinos. Quereis saber de uma coisa? Fez Helena zangada. Estas histórias já estão me afetando o sistema nervoso. Parece, realmente, que há aqui qualquer coisa de anormal. Singulares pensamentos ocorrem-me ultimamente, mas o que é isso, mamãe? O que dizes? Retrucou Lolo, que desde o contrato de casamento se tornara livre e pensadora. Deixa aos monges o prazer das suas serenatas ao maledeto. Isto, afinal, é lá com eles. Ouvimos o de Profundis 3 vezes e, dize-me, lá, o que de mal nos sucedeu. Tens razão, Lolo. Seria tolo nos entregarmos a esses negros pensamentos, deixarmos-nos influenciar tanto pela velha namorada de lendas, e acreditarmos nestas últimas. Tomemos por exemplo a baronesa, que recebe essas tolices com um sorriso. Uma forte saraivada de vento varreu o terraço e obrigou-os a se retirarem. A tempestade baixava, varrendo os ares. Fecharam-se portas e janelas, e bem cedo buscaram todos os seus aposentos. Dina estava de mau humor. Ela ordenou à camareira que trouxesse doces e frutas, e, em seguida, dispensou-a. Nem bem Marieta abandonou o aposento, iniciou os seus preparativos. Em primeiro lugar abriu a porta do armário secreto e retirou dele, cuidadosamente, o vaso e a taça. Lavou-os e poliu-os. Ficou satisfeita e quando viu o cristal e o ouro cintilantes. Depois agitou o vaso, a fim de verificar se não se secara o conteúdo. O líquido cor de âmbar parecia ainda fresco, porém grosso como um mel. Deixou tudo sobre a mesa e iniciou a sua toilette. Dina queria apresentar-se mais bela do que nunca. Um toucador de seda branco, debruado de rendas, envolveu o seu corpo esbelto, sobre cujo dorso despencavam cascateando em ondas negras, os seus cabelos soltos. Contendo a cabeleira, atou com uma fita guarnecida de pedras preciosas, presente de seu pai adotivo. O relógio batia 11 horas. Dina já estava pronta. Ela aproximou-se da mesa e abriu a ânfora de cristal. Um aroma embriagante veio ao seu encontro e encheu o quarto todo. Embora ativo, era um perfume agradabilíssimo. O mal aqui, é que não sei qual a porção que se deve tomar. Murmurou. Ajuntarei um pouco de vinho, para que Powell não desconfie. E preparou para o esposo uma taça. Quando o relógio bateu 11h30, Dina resolveu esvaziar a sua porção. Precisava dar tempo ao elixir de fazer, convenientemente, o seu efeito. Ao jantar, Powell dissera-lhe que viria à meia-noite. Dispunha, pois, do tempo exato. Ocupada com os seus preparativos, Dina não notava a fúria da tempestade que se aproximava mais e mais. Acercara-se da mesa e experimentava a bebida, que lhe pareceu muito doce. Esvaziou então, de uma vez, o conteúdo da taça, sem ao menos considerar o risco que corria, ingerindo líquido desconhecido e centenário. Um trovão formidável fez estremecer o castelo até os seus alicerces, e um relâmpago ofuscante iluminou o aposento com sua luz azulada. Dina estremeceu. Sentiu que um entorpecimento atacava-a. Um segundo trovão, que fez retinirem as vidraças nos seus caixilhos, levou-a a cair, assustada, numa poltrona. Quis então erguer-se e não pôde. Os seus membros tinham-se paralisado. Um pavor terrível acometeu a ele e comprimiu a garganta. Não conseguiu gritar. Diante de seus olhos tudo se obscurecia, e uma densa névoa apareceu envolvê-la. Sentiu uma dor atroz correndo-lhe o corpo que parecia devorado pelas chamas eternas. Gritos horríveis chegavam aos seus ouvidos, soluços, gemidos, interrompido por sonoras gargalhadas. Então pareceu-lhe estar numa fechada mata, descalça, de saiote curto, correndo por um trilho em direção à clareira. Nesta havia, deitados e de pé, ao redor de uma fogueira, homens de negras cabeleiras, em trajes coloridos. Um pouco à distância, sobre um cepo, um idoso senhor, em ricas vestimentas. Seus olhos não denunciavam a idade que seus cabelos brancos provavam. Brilhavam e ardiam como labaredas. E diante desse belo senhor Dina dançava oferecendo-lhe o copo de vinho ao qual juntara, um pouco antes e às pressas, algumas gotas de um líquido vermelho. O homem sorveu o vinho, ergueu-se e atirou aos homens, junto da fogueira, uma bolsa de ouro. Depois assentou-se à frente da sua montaria e galopou com ela através das florestas, em direção ao castelo. Então achou-se outra vez no seu quarto. Tinha na mão a taça cheia do elixir. Abrindo-se,
O nicho da parede deu passagem ao vulto de um homem. Viu-lhe o rosto ameaçador, quando aproximou-se. Ela quis desviar-se, quis fugir, mas não conseguiu mover-se. O homem parou diante dela. Com um sorriso demoníaco, que contraía todo o seu rosto, falou numa voz rouca: até que enfim a justiça te alcança, criatura miserável. Tu és a maldição que pesa sobre Montinhoso. Morres agora, também tu, por meio do elixir que tu mesma preparaste. Maldita sejas. O braço do homem desceu violentamente sobre a cabeça de Dina. Ela sentiu que sua fronte bipartia-se. Depois perdeu a consciência. A tempestade bramia com violência que parecia sem fim. Os trovões, que nos recôncavos das montanhas encontravam eco, fundiam-se num único bramido que rolava ameaçando abalar o castelo nos seus mais profundos fundamentos. Ininterruptamente, raios amarelos de enxofre, de ofuscante claridade, cortavam o firmamento e banhavam montes, matas, edifícios, numa luz fantasmagórica. As árvores seculares arcavam sob o peso das saraivadas do vento, a galharia rugia como um mar encapelado. Ninguém no castelo conseguiu dormir. Lolo e Miguel ergueram-se e buscaram a proximidade da genitora, em cujo quarto assentaram-se conversando baixinho. Larissa saltou da cama para ir ver Valéria. A porta do quarto da moça estava fechada. Atendendo ao apelo da madrinha, ela respondeu que já se achava deitada e que não tinha medo. Larissa regressou aborrecida ao seu quarto. Aquela transformação que vinha notando em Valéria, não lhe indicava boa coisa. Decidiu orar, pedindo a Deus que a noite transcorresse sem desastres no castelo. No seu aposento, Rotil andava inquieto de um lado para o outro. Não sabia o que fazer. Queria e precisava falar com Valéria. Explicar-lhe tudo, mas com o mau tempo, não se atrevia a tomar nenhuma providência, não se atrevia a dar um passo sequer, nos aposentos abandonados e misteriosos. O barulho produzido pelos trovões, o ulular do furacão, interrompido e acompanhado pelas ofuscantes descargas elétricas, parecia um caos de vozes gigantescas e sobrenaturais. E de permeio a tudo isso, ouviu, de repente, o som longínquo de um sino que se pôs a badalar enlouquecido. Rothschild supôs que o vento tivesse arrebentado o velho sino da torre. Uma sensação dolorosa possuiu-lhe o espírito e obrigou-o a buscar assento. Mas um grito desesperado fez-o erguer-se rápido: Paulo! Paulo! Ouviu gritarem. Deus do céu, isto não terá mais fim. Por toda a parte persegue-me esse apelo terrível. Preciso ver Dina. Nisto bateram a porta secreta. Seria Valéria? Teria ela vindo, apesar do mau tempo? Rapidamente abriu. Uma luz líquida ofuscou-o. Do outro lado, todas as velas estavam acesas. Ao centro do aposento, viu Giovanna num vestido branco, bordado a prata. O toucador branco, nupcial, prendia-lhe tufos de véus tênues sobre a fronte. Apesar do seu olhar, por vezes frouxamente adormecido, próprio do seu estado sonambúlico, ela parecia divinamente bela. Tu vens por fim, Paulo. Oh! Esse tempo horrível na noite das nossas núpcias. Mas tu estás outra vez com esses feios trajes. Tira-os. São como um muro que nos separa. Assim não quero ver-te. Troca já esses fatos. Tens ali as tuas vestes de festa, que eu mesma trouxe. Apressa-te. Não ouves por acaso os sinos que tangem para as nossas bodas? Depressa. Eu te espero. Rothschild não pode responder. Como se sob o influxo de um encantamento, dirigiu-se ao seu quarto e envergou os trajes medievais. Com cada peça que vestia, parecia que o seu ânimo se modificava. Estava, aos poucos, se distanciando do presente. Com prazer, viu no espelho que já não era Paulo Rothschild, mas Paulo de Montinhoso. Giovanna tinha razão ao querer apenas amar a Paulo. Paulo não podia comparar-se-lhe em beleza e brilho. Passou-lhe pela mente. E um sorriso voluptuoso entreabria-lhe os lábios, enquanto fechava o cinto de ouro. Olhou-se outra vez ao espelho e passou, então, contente consigo mesmo, ao quarto de Giovanna. Já se esquecera completamente de Valéria. O presente substituíra-se pelo passado. Quando Giovanna a viu, ergueu-se de um salto, estendendo-lhe os braços. Como és belo, Paulo! Eu te amo assim. Arrebatadamente ele tomou-a nos braços, beijando-a, e lhe jurou seu amor. Falamos agora pela última vez do nosso amor, Paulo. O sino não tange para festejar a nossa boda, mas para chorar a nossa morte. Ouves como a tempestade ruge e o trovão ribomba?
Os espíritos erguem-se do passado para a terrível vingança, mas não fales de morte, Giovanna. À nossa frente está o amor e a felicidade, e infindáveis hão de ser para nós, e fantasticamente belas, as horas do futuro. Um trovão fez estremecerem as paredes. Um raio parecia ter atingido a torre do castelo, tão forte fora o abalo. Deixa-me. Sua hora. Quem quer que sejas, Paulo de Montinhoso, ou Pauel Borizoiti, és um traidor. Aqui entre estas paredes, tu, um homem casado, como fizeste outrora, há séculos passados, quebraste o teu juramento e me desonraste, entregando-me a vergonha e a morte. Giovanna, estás fantasiando. Gritou Rotilde, tentando de novo abraçar a moça. Valéria repeliu-o de novo, correu para o leito e caiu sobre ele. Mas ergueu-se no mesmo instante, rápida, tomou uma taça que estava sobre a mesa e esvaziou-a de um trago. Eu morro, disse ela roucamente, mas tu não me escaparás, Paulo. Rotilde quis arrebatar-lhe o veneno, mas quando chegou aos degraus do estrado, junto ao leito, Valéria arremessou de si a taça vazia e, agarrando-o pelo braço, obrigou-o a ajoelhar-se. Um calafrio glacial percorria-lhe o corpo. Com os olhos muito abertos fitava ela aquele que subjugara. E gritou então desesperada: miserável! Uma vez mais me atraíste para cá, e me desonraste. Com estas palavras, sacudia-lhe o braço, sem largá-lo. Exânime, caiu então, sobre as almofadas e ficou ali, fria e enrijecida. Rothschild procurou libertar sua mão, mas inutilmente. Como um bracelete de aço, aqueles dedos poderosos abarcavam o seu punho, recordando-lhe o destino de Paulo de Montinhoso. Um terror pânico sacudiu-o. Pareceu-lhe já estar sentindo o bisturi médico em seu braço, o corte que o livraria daquela guerra fatídica. De seu peito desprendeu-se um grito angustioso, desesperado, que ecoou através de todo o castelo. Seus olhos fecharam-se, e, como que moribundo, ele inclinou-se para o solo, caindo aos pés da cama. Pálida e nervosa, Helena olhava os filhos, sobre o divã. Com o som pujante do último trovão, todos os três se tinham assustado tanto que se aconchegaram juntinhos. Houve depois um grande silêncio. A tempestade amainava. E nesse silêncio foi que ecoou então aquele grito estrídulo e horrorizado, como o grito de angústia de um animal sacrificado. Deus onipotente! O que foi isto? Miguel ergueu-se de um salto. Ouviste o grito, mamãe? Veio da direção do quarto de Pauel. Sim, Miguel. Foi isso mesmo. Irei ver o que se passa com ele, e se estiver dormindo, eu o despertarei. Há de estar acordado, certamente. Disse Miguel resoluto. Quem poderia dormir com esta tempestade? Mas tu vais sozinho. Não tens medo? Que juízo fazes de mim, mamãe? Eu não vim para cá porque tivesse medo, mas para encorajar-te a Lolo. Mas agora irei. A tempestade está mainando. Enquanto Miguel acendia uma vela, bateram na porta. Era Larissa, que, do lado de fora, perguntava se tinham ouvido o grito. Eu temia que tivesse acontecido qualquer coisa, Valéria. Bati na porta do quarto dela e não me respondeu. Oh! Meu Deus, que ela não tenha tido outra vez um daqueles ataques. Ao menos se eu pudesse entrar lá. Larissa lamentava chorando. O grito veio, não tenho dúvidas, da direção do quarto de Pauel. Irei lá imediatamente, verificar o que há. Nervosas as damas juntaram-se conversando aos cochichos. Algum tempo depois, desiludido, Miguel regressava. Não compreendo o que se está passando. O quarto de Pauel está fechado. Ele não atendeu ao meu chamado, nem com os golpes que desfechei na porta, e que teriam acordado um morto. Mas eu pensei nisso, também, e fui ao quarto de Dina. Pela fresta da porta, vi um raio de luz e supus que Pauel estivesse com ela. Como não ouvisse vozes, abaixei-me e espiei pelo buraco da fechadura. Dina estava no penteador sozinha, assentada à mesa, com uma taça nas mãos. Sem se mover olhava fixamente para a porta. Chamei por ela, mas não obtive resposta. Que ideia original esta! Iluminar profundamente o quarto e, com uma taça nas mãos, sentar-se absorta à mesa. Concluiu Miguel. Possivelmente espera Pauel, tão mergulhada em pensamentos, que nem ouviu ver coisa nenhuma. Disse Helena. Mas neste caso, onde está Pauel? Quem sabe se adoeceu? Exclamou Lolo. Ah! Miguel, eu sei agora como poderemos entrar no quarto dele. Sabes, naquele corredor que passa junto ao quarto existe um pequeno nicho, aquele em que guardamos nossas capas e galochas. Quando,
Há dias, eu procurava ali um livro que vi sobre uma prateleira. Não pude alcançá-lo e segurei-me para não perder o equilíbrio, a um prego que estava fincado na parede. Nem bem tinha tocado nesse prego, a parede moveu-se, dando passagem para o quarto de vestir de Powell. Pretendia contar-te isto, mas esqueci-me. Este castelo tem, com certeza, ainda outras muitas passagens e portas secretas. Agora poderemos nos utilizar desta que descobri e penetrar no quarto. Vai, abre a porta, assim como eu abri-a involuntariamente, e ficarás sabendo se Powell está doente, ou se aconteceu qualquer coisa. Miguel saiu imediatamente do quarto, deixando as senhoras ocupadas em comentar os sucessos da noite. Sem dificuldade encontrou a passagem e penetrou no vestiário de Powell. O escritório, à esquerda, estava às escuras, mas no dormitório viu luzes. Cauteloso aproximou-se, mas transpôs o limiar estupefato. O quarto estava vazio, a cama ainda não usada. Diante do espelho grande, as roupas de Powell, em desordem, espalhadas pelo chão. Admirado, Miguel olhou à sua volta e viu que a mesa e estante estavam afastadas da parede. A porta secreta, que até então ignorava, achava-se aberta. Oh! O malandro! Enquanto faz-nos esperar por Dionito Nilin, penetra nos aposentos murados. Já descobriu a passagem e diverte-se nos velhos compartimentos, e por sinal que iluminando-os feericamente. Espera lá um pouco, amiguinho. Eu te descobri, murmurou Miguel. Aproximou-se cautelosamente da porta pela qual vinha, em borbotões, a luz da outra sala. Um ar pesado, impregnado de um esquisito odor, veio ao seu encontro. Curioso, contemplou o aposento com as suas inúmeras velas e candelabros. Seu olhar percorreu o quarto e se deteve no leito. Emudecido de espanto e temor, concentrou-se ali. Um vestido branco, maravilhoso, Valéria estava deitada sobre a colcha, imóvel como uma morta, e de olhos cerrados. Aos seus pés ajoelhava-se o terrível Paulo de Montinhoso, em seus belos e ricos trajes medievais. Valéria prendia, pelo punho, o maledeto. Miguel sentiu-se estarrecer com aquela visão. A garganta se lhe comprimiu, o seu coração pareceu parar. Com todas as forças lutou contra aquela fraqueza, virou nos calcanhares e correu, como que perseguido, através do quarto de Rothschild, forçou violentamente a porta e correu pelo corredor afora até o quarto de sua mãe onde, exausto, caiu ao solo. Valéria. Montinhoso. Maledeto. Estão mortos sobre a cama antiga. Ela segurou o fantasma pelo pulso. Murmurou a custo, e perdeu os sentidos. Helena julgou que o moço tivesse perdido a razão, deu um grito e caiu ajoelhada ao seu lado. Larissa, como morta, persistia assentada, sem poder dizer palavra. Só Lolo conservou a presença de espírito. Com as pernas trêmulas, foi buscar um vidro de sais voláteis que entregou à mãe para fazer Miguel tornar a si. Ela própria foi cuidar de Larissa, que, em breve, recompunha-se. Larissa queria que Lolo a conduzisse imediatamente ao quarto de Rothschild, para que pudesse constatar, com os seus próprios olhos, o que sucedera. Devagar, foi se movendo, vencendo a iminência da síncope. Lolo resolveu chamar Savéria, antes de irem ver o que acontecera a Valéria e Rothschild. A velha estava tresnoitada e abatida. Também não tinha conseguido conciliar o sono, com a tempestade. Lolo referiu-lhe, em poucas palavras, o que se passava. Vem comigo, Savéria. É preciso despertar a senhora baronesa e levá-la também. Ela poderá nos auxiliar, em caso de necessidade. Não quero que a criadagem saiba do que se passa aqui, e por isso te peço que conserves tudo em segredo. Ah! Senhora, podeis estar tranquila. A velha Savéria saberá merecer, e não malbaratar, a vossa confiança. O coração diz-me, que com o senhor barão deve-se ter dado qualquer coisa de grave. Embalde não foi, por certo, que os monges entoaram o de profundis tantas vezes, e que a senhora Yolanda apareceu. A necessidade gera heróis, e Lolo pode demonstrar isso nesse caso. Depois de certificar-se mais uma vez de que nem a mãe nem Larissa eram capazes de auxiliá-las, e de que Miguel continuava sem sentidos, a moça acendeu uma vela e procurou, na companhia da Savéria, o quarto de Dina. Vede, signorina, ainda há luz no quarto da baronesa, e ela, provavelmente, não dormiu ainda, tanto melhor. Não perderemos tempo nesse caso, esperando que ela se vista. Respondeu Lolo. E bateu na porta. Não obtendo resposta, Lolo bateu outra vez, com mais força. Ainda nada. Entraram então as duas,
Mas pararam irresolutas, entrefitando-se perplexas. Diante delas, assentada junto à mesa, estava Dina, com a taça entre os dedos, fitando-as singularmente, com uma expressão quase de medo. Seus lábios estavam entreabertos. Se estás acordada, Dina, por que não nos respondeste? Perguntou Lolo, um tanto hesitante. O que aconteceu se ignora. Savéria aproximou-se de Dina e tomou-lhe a mão. Santa Maria! Ela está morta e transformada em estátua. Apesar de terrivelmente assustada, Lolo se aproximou. Era impossível que Dina estivesse morta e petrificada daquela maneira. Tocou-a no rosto e no pescoço. A sua pele estava fria e rígida. Lolo não pode acreditar que uma pessoa que estava sentada como viva, pudesse ser defunta. O que significava aquilo tudo, santo Deus? Savéria apontou o vaso de cristal e a taça que Dina tinha na mão. Ela encontrou e bebeu o veneno dos Montinhoso, o filtro que transforma uma pessoa numa estátua. Balbuciou trêmula. Savéria, precisamos chamar um médico. Talvez ela não esteja morta, mas num estado de catalepsia. Pode ser salva com um antídoto? Disse Lolo. Enxugando o suor do rosto, acrescentou, precisamos mandar um portador imediatamente, à vila. Eu irei, signorina, bem depressa à casa do Dr. Pasquale. Não mora longe daqui, e foi um bom amigo do velho Conde Tadeu. Ele conhecia os segredos dos Montinhoso, embora já de há muito não clinique, virá imediatamente, neste caso excepcional. Não, Savéria. Não permitirei que saias do meu lado. Precisamos ir ainda ao quarto do barão, e tenho horror só de pensar em isso. Então mandarei Ricciotto ao médico. Vinde, signorina. Fecharam cuidadosamente a porta e viram, ao se voltarem, o velho Bernardino que lhes vinha ao encontro. Com algumas palavras, Savéria explicou o que se passava e ordenou-lhe fosse chamar o médico, o que Bernardino prometeu fazer imediatamente. A porta do quarto de Rothschild estava aberta de par em par, como Miguel o deixara. Como o lampião aceso ainda continuasse sobre a mesa, a passagem para os aposentos secretos foi logo vista. Deus onipotente! Eis aqui a porta, Jesus Maria! O que vemos lá? Sem dar atenção à velha, Lolo entrara no quarto de Giovanna. Movida pela curiosidade, Savéria seguirá, mas quando viram o grupo singular, nos velhos trajes medievais, estacaram. Estes são Pauel e Valéria. E estão mortos ambos. Mas por que vestiram estas roupas? Murmurou Lolo consigo mesma, sem afastar olhar da cena. Os maus espíritos se apossaram deles e os assassinaram, Jesus Maria. Vede como ela o segura pelo pulso. Murmurava Savéria com os olhos rasos d'água. Voltemos ao quarto de minha mãe, Savéria. Antes da chegada do médico, nada poderemos fazer. As pernas de Lolo negaram-se a prosseguir, quando ela se encontrou no quarto de Rothschild. Teve que assentar-se para readquirir novas forças. Depois fecharam cuidadosamente a porta secreta, a fim de que nenhum curioso viesse a ver aquele quadro terrível, e voltaram ao quarto de Helena. Miguel abria os olhos naquele instante, e demonstrava um tal estado de nervosismo, que sua mãe quis acomodá-lo no leito. Larissa ainda se encontrava abobalhada no divã. E quando ouviu falar da morte de Valéria, perdeu os sentidos. Acomodando Miguel no leito, Savéria, Helena e Lolo foram cuidar da desfalecida. Entre mentes contaram a horrível morte de Dina. Tal notícia produziu em Helena uma emoção aniquiladora, que obrigou-a igualmente, a procurar o leito. Todos padeciam, como que na atmosfera tenebrosa de um pesadelo. Com impaciência, aguardavam a chegada do Dr. Pasquale. Finalmente, cerca de 3 horas depois, chegaram Bernardino e o médico. O Dr. Pasquale era um homem idoso, de barbas brancas. O seu rosto tranquilo e belo, denotava bondade e perspicácia. Em primeiro lugar, e enquanto ouvia a narrativa de Lolo, cuidou de Miguel. Depois pediu que o conduzissem a Dina. Enquanto o médico examinava atentamente a morta, desviando sua atenção, de quando em quando para a ânfora de cristal e a taça, Lolo submetia o quarto a uma rigorosa inspeção. Queria saber de onde Dina retirara as peças que incontestavelmente continham o veneno. Assim, chegou ao gobelim, que continha a capelinha como enfeite. A porta da capela estava apenas encostada, pois, ao abri-la, Dina pensava em recolocar ali os seus pertences. Lolo aproximou a vela dos entalhes e chamou o médico. Vede, doutor. Aqui esteve, sem dúvida, oculto veneno. Dina encontrou o elixir de Yolanda e bebeu-o,
Mas não foi o elixir do amor que a infeliz ingeriu, e sim o veneno terrível que desconhecemos ainda e que produziu a sua morte imediata. Disse o Dr. Pasquale. Meu amigo, o falecido Conde de Montinhoso, falou-me desse veneno. As antigas crônicas fazem referências a respeito. O Conde Tadeu, porém, procurou inutilmente. Nesse tempo, eu não acreditava na existência de uma droga capaz de provocar tais efeitos, mas agora vejo que elaborava em erro. Quereis, entretanto, conduzir-me às outras vítimas desta noite terrível. Inteiramente confusa com tudo aquilo quanto ouvira e vira, Lolo conduziu o médico ao quarto onde se encontravam Valéria e Rothschild. Permaneciam ambos na mesma posição. Quando o médico defrontou o grupo macabro, estremeceu e persignou-se. Deus bondoso! Os mortos se levantam. Disse baixinho. Curvou-se sobre Rothschild e tomou-lhe a mão que, como a de Valéria, estava fria como um mármore. Um segredo tenebroso parece pairar sobre esta repetição inexplicável de sucessos de tempos idos. Vosso primo assemelha-se assombrosamente ao infeliz Paulo de Montinhoso, ao maledeto da lenda. Seu retrato foi-me mostrado muitas vezes pelo meu amigo. Por que motivo esta jovem prende-lhe a mão, do mesmo modo como outrora uma mulher prendeu a mão de Paulo de Montinhoso? É incompreensível. Nisto o médico viu a taça que Valéria arremessara de si. Havia morfina nesta taça. Disse depois de examinar o recipiente. Maior tentou então soltar os dedos de Valéria da mão de Rothschild, mas não o conseguiu. Ele vive, mas está num estado especial de letargia. A donzela, porém, tanto quanto posso constatar, não despertará infelizmente mais. O terrível, porém, é que a mão dele não pode ser libertada dos dedos dela. Talvez que, para isso, para libertar o vivo da morta, seja preciso amputar-lhe a mão. Não julgo conveniente despertá-lo agora. Vendo-se prisioneiro de um cadáver, poderá sofrer um colapso cardíaco, ou perder a razão. Ouvindo aquelas palavras, segundo as quais talvez Rothschild precisasse sofrer amputação de uma mão, Lolo cobriu o rosto com as mãos, sentindo uma profunda dor no íntimo. Tudo nela opôs-se a que aquilo se desse. E naquele momento nem compreendera sequer qual mão pretendia o médico amputar. Pôs-se a chorar baixinho. Alejar o pobre Pauel. Ah! Compreendo agora o significado do sinal encanado. Soluçou desesperada. O médico não a compreendia bem, tomou-lhe a mão apertando-a delicadamente. Sê forte, prezada senhorinha. Não farei a operação já, pois não possuo aqui os instrumentos cirúrgicos necessários. Mas sobretudo não o faço por não me sentir devidamente instruído, em face deste caso excepcional. Já vi muita coisa, e muito me ensinou o meu amigo, o Conde Tadeu, e creio poder dizer, com segurança, que aqui necessitamos mais de um médium de boas faculdades do que de um médico. A palavra médium, Lolo ergueu os olhos, nos quais brilhou um raio de esperança. Temos um velho amigo que é ocultista, e cuja presença aqui esperamos a todo momento. Disse. Telegrafar-lhe então para que se apresse. De minha parte estarei sempre ao vosso dispor. Por vossa mãe, a outra senhora e pelo vosso irmão, nada tendes a temer. Precisam apenas de repouso. Deles. Um narcótico para que durmam a noite toda. Amanhã se levantarão restabelecidos. Lolo agradeceu ao médico e acompanhou-o até a arcada da porta. Quando regressou, cuidou de fechar o quarto de Dini de Rothschild. Eram 5 horas da manhã quando pôde descansar um pouco. Desceu ao quintal para se refrescar na brisa da madrugada. Sentia-se nervosa demais para dormir, e preferiu, por isso, dar um passeio. Trocou algumas palavras com Savery e resolveu mandar Rixioto à vila, a fim de passar um telegrama de Onito Nilin. Quando ia se dirigir ao quarto para redigir o telegrama, ouviu barulho no portão e viu 3 homens que se acercaram. Com indizível satisfação, reconheceu num deles o amigo de Onito Nilin, em cuja companhia vinha um cavaleiro alto, de tez bronzeada e severa expressão fisionômica. O terceiro personagem era um aldeão que guiava um jumento carregado com as bagagens dos viajantes. Pessoalmente, Tonilin portava uma maleta alongada, de couro amarelo e biqueiras de bronze. O desconhecido trazia uma volumosa caixa embrulhada. Com os olhos marejados de lágrimas, Lolo correu ao encontro de Tonilin. Deus seja louvado, Dionide, por teres chegado. O bom Deus e a Virgem Maria atenderam às minhas súplicas e te conduziram para cá. O aspecto da jovem denunciava aos 2 homens que qualquer coisa de grave acontecera. Tranquiliza-te, querida menina. Disse Tonilin dirigindo-se a Lolo. Permita-me que te apresente o meu ilustre amigo,
Sir Gerald Grey. Se alguém no mundo pode ajudar-te, é ele, sem dúvida. Conduza-nos, antes, à tua mãe, e manda que nos preparem quartos onde possamos guardar esta preciosa bagagem. Mamãe, Miguel e Larissa dormem. O médico, que acaba de sair daqui, deu-lhes um narcótico. Conduzir-vos-ei diretamente aos vossos aposentos, a fim de que possais estar à vontade. Savéria vos trará a primeira refeição e enquanto vos alimentardes, relatarei tudo quanto aconteceu. Respondeu Lolo que desde a chegada de Tony Lin se reanimara. Ao penetrarem no castelo, um pé de vento inesperado alcançou-os, fortíssimo, dobrando as árvores e levantando as folhas mortas. Erguendo a cabeça, Sir Gerald sorriu. 1/4 de hora mais tarde, os recém-chegados se apresentaram no refeitório, onde lhes foi servido leite, ovos e queijo. Numa pequena chaleira fervia água para o chá e o café. Lolo servia os hóspedes e observava Sir Gerald que parecia absorvido na refeição, mas que, contudo, ouvia atentamente a sua exposição. Era um homem ainda jovem, de aspecto simpático e tranquilo. Seu rosto lembrava antes o tipo indiano que o inglês. Seus olhos negros eram de severa expressão e refletiam desusada energia e firmeza. Quando Lolo terminou sua narrativa, Sir Gerald ergueu-se imediatamente. Por obséquio, dá-nos as chaves dos respectivos aposentos, e recolhe-te para o repouso de que tanto necessitas, depois desta noite de vigília. Falou dirigindo-se a Lolo. Nós iremos sozinhos examinar tudo, para poupar-te novas excitações. Tenha a bondade, Dionide, traze-me a tua caixa. Dionide atendeu imediatamente, enquanto Lolo recolhia-se ao quarto da genitora. Dirigindo-se aos aposentos de Dina, Sir Gerald fez uma observação. Eis uma menina amável e corajosa. Foi providencial a ideia do doutor, ministrando soporíferos às damas. Poderemos agir desembaraçadamente, sem sermos importunados por perguntas inúteis. No quarto de Dina, tudo continuava como dantes. Enquanto Tony Lin contemplava cheio de admiração a invulgar estátua, Sir Gerald examinava o vaso de cristal. Conheço este veneno. Admira-me que uma cigana vulgar tenha podido prepará-lo. Precisamos lacrar esta ânfora. Tocou o rosto de Dina. Não há mais salvação para esta infeliz. Está morta. O que nos resta a fazer é desenrijecer-lhe o corpo, para que possa caber num esquife. Que dizes, Dionide? Poderíamos obter aqui uma banheira e alguns baldes de água quente. Informar-me-ei imediatamente. Alguns minutos depois, Bernardino e Savéria, os únicos admitidos a auxiliá-los, traziam uma grande banheira que, ato contínuo, encheram de água. Em seguida Sir Gerald deitou na tépida água, a metade do líquido que continha um vidro azul. A água, espumando, tingiu-se de uma coloração azul safira. Abriram então o roupão de Dina com uma tesoura e depuseram o seu corpo na banheira que, logo em seguida, recobriram com um grande lençol. Ficará assim, por enquanto. Vejamos os outros dois. No momento, não nos resta mais a fazer aqui. Quando penetraram na velha alcova, ouviram um estridente assovio, partindo da chaminé da lareira. Seguiu-se um forte rumor, como se pedregulhos e areia estivessem sendo arremessados contra as vidraças. Temos muito trabalho a realizar aqui, Dionide, disse Sir Gerald. Aproximou-se da cama e pôs-se a examinar Valérie Rothschild com extrema atenção. Os sortilégios do passado os agrilhoam. Mas como nesta vida não cometeram nenhum delito, e estão, apenas isto, subjugados por influências estranhas, espero poder libertá-los e salvá-los, a ambos. A jovem se envenenou, felizmente, porém, a dose foi insuficiente para produzir a morte. Caiu num sono letárgico que, por sinal, já enfraqueceu bastante o seu organismo. Chegamos bem a tempo. Tirou de uma caixa um cálice de prata, encheu-o até o meio com um líquido vermelho e juntou-lhe algumas gotas de uma essência incolor. Com o auxílio de Tony Lin, conseguiu descerrar os lábios de Valérie e fazê-la ingerir a bebida. O corpo de Rothschild embaraçava, naturalmente, muito esse trabalho. Contudo puderam levá-lo a cabo, para a satisfação de Sir Gerald. Instantes depois, o corpo de Valérie era sacudido por um estremecimento e moveu-se, contorcendo-se em dores. Depois tornou a cair, prostrado. Apesar de todos esses movimentos violentos, os seus dedos não largaram o punho de Rothschild. O antídoto já fez o seu efeito. Agora, pelo menos, já não há o perigo do sono letárgico passar à morte. Não posso dizer, com certeza, por quanto tempo durará este sono cataléptico. Em todo caso,
Precisamos, antes que desperte a jovem, libertar o barão das suas garras, para que se lhe conserve a mão. Entretanto, isto só mais tarde poderemos fazer. Por enquanto melhoremos, tanto quanto possível, a sua posição. A atmosfera aqui é sobremaneira pesada. Se me trouxeres a maleta, meu amigo, poderemos queimar aqui algumas ervas. Enquanto Dionísio ausentava-se, atendendo ao pedido do amigo, Sir Geraldo umedecia os lábios e a fronte de Rotilde com uma droga encanada, que, igualmente, aspergiu no lenço que colocou sobre o rosto do moço. Em seguida, lançando mão do banquinho, ergueu-lhe o corpo dos degraus do leito, recostou e ajeitou-lhe a cabeça entre almofadas. Depois de tê-lo deixado assim, em posição mais cômoda, tirou do colo, onde ocultava uma varinha mágica. Traçou com ela alguns círculos no ar, recitando fórmulas. Alguma coisa que se assemelhava a uma serpente de fogo, circundou, nesse momento, os dois seres inanimados. Um grito estridente soou no ar. Das dobras das cobertas dos leitos, surgiram 3 pequeninas chamas verdes que foram desaparecer junto à chaminé da lareira. Por esse tempo, Tonilin voltava com a mala que ambos puseram-se a esvaziar. Do seu interior retiraram um grande pano carmesim, bordado com sinais cabalísticos, que estenderam sobre a mesa, sobre o qual colocaram ainda um crucifixo de sadalho e 4 pequenos tripés, que, incontinente, encheram de toda a sorte de ervas, as quais cobriram com pós coloridos, umedecidos com essências desconhecidas. Depois, Sir Geraldo colocou sobre o crucifixo um candelabro de 7 braços, contendo velas vermelhas, colocou-se diante da mesa, tomou de sua vara mágica e inclinou-se para o norte, o sul, o leste e o oeste, evocando o espírito dos elementos. Em seguida, murmurando fórmulas incompreensíveis, descreveu novos círculos no ar. Logo se manifestou, na ponta da vara, uma chama que, se desprendendo, foi acender o candelabro das 7 braços e os tripés. Com um pequeno estalido, as ervas se incendiaram e começaram a se consumir, ardendo nas mais variadas cores. Então, o quarto foi se impregnando de forte e vivificante aroma. Até a meia-noite, não faremos mais nada, disse Sir Geraldo algum tempo depois. Por isso proponho-te, meu amigo, que realizemos uma investigação nos compartimentos secretos. Mais tarde teremos que submetê-los a uma rigorosa limpeza. Avançando na inspeção dos compartimentos, com grande admiração Tonilin percebeu-se da flagrante semelhança existente entre Rotilde e Paulo de Montinhoso, Valéria e Giovanna. O retrato grande, que reproduziu o esquife de Giovanna na capela, produziu em Tonilin uma profunda impressão. Sir Geraldo, entretanto, não perdera sua tranquilidade, parecendo partilhar, infimamente de todos aqueles fatos assombrosos. Ele notou o nervosismo que se apoderara de Tonilin. São realmente, muito raras as oportunidades que se tem de constatar, tão positivamente, os efeitos do passado irrompendo assim no presente. Disse sorrindo. Este velho castelo e os infelizes que participaram do seu passado tenebroso, são o atestado fiel de todas estas verdades. Desenrola-se agora, aqui, a parte final de um karma iniciado há séculos. Ainda que nem sempre passível de uma observação objetiva, o karma sempre encontra o culpado, castigando-o, severa e inexoravelmente, pelos delitos de outrora. Ninguém foge a esta lei. Toda a infração, todo o pecado, contém em si mesmo o castigo que não perdoa, a expiação inevitável que, se não alcança o culpado na mesma existência, vai alcançá-lo nas reencarnações futuras. Entre os retratos, encontraram um que representava a dama de singular beleza. Na mão segurava ela a mesma ânfora, a mesma taça, que encontraram com Dina. Esta é, sem dúvida, a legendária Yolanda, a cigana. Que disparate fazer-se pintar assim, com esse terrível veneno nas mãos, comentou Tonilin. Sir Geraldo meneava a cabeça diante do retrato. Esta mulher tinha conhecimentos que me deixam perplexo. Esse veneno, em combinação com outros ingredientes, pode exercer uma benéfica influência sobre o organismo humano. Mas é, indubitavelmente, uma provocação, fazer-se pintar assim, com o frasco na mão. Quando terminaram o giro de inspeção, fecharam o quarto de Rotilde e se dirigiram ao salão. Lolo, que já descansara um pouco, esperava ansiosamente os dois senhores. Quando afinal, entraram, referiram-lhe o que julgaram conveniente, dando-lhe ligeiro relato dos resultados obtidos. A notícia do falecimento de Dina produziu na moça um profundo pesar. Ao mesmo tempo, entretanto,
Alegrou-se com a notícia de que Valéria e Rothschild não estavam mortos, mas em estado de profunda catalepsia. Confabularam então quanto à causa mortis que deveria ser atribuída a Dina, publicamente. Tratava-se de evitar toda e qualquer murmuração